Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, um resumo das notícias mais importantes no Brasil e no mundo. Informação e análise feita quente, enquanto os fatos ainda estão acontecendo. Dia 3 de março de 2026, está com a gente mais uma vez a Laura Couto, na Central de Apurações do ICL. Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também, claro, pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal do ICL, comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Olá, boa tarde, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que tem mais bolsonarista na lama do Banco Master. Agora é o Nicolas Ferreira, que apareceu voando nas asas do Daniel Vorcaro. Usou o jatinho do banqueiro investigado, banqueiro trambiqueiro Daniel Vorcaro. O Nicolas Ferreira fez campanha para o Bolsonaro em 2022 usando o jatinho do Vorcaro. Ele que fica por aí gritando contra a corrupção. E tá aí. Voava no jatinho, voava em companhia, no jatinho do Vorcaro, em companhia de um pastor da igreja da Lagoinha, a qual pertencia o genro do Vorcaro, que por sua vez é o principal doador da campanha do Bolsonaro. Então tá tudo conectado. Banco Master no meio da lama, Daniel Vorcaro e o Nicolas, que dá uma de bacana, grava vídeo falando mal do Pix e tinha os voos pagos por um banqueiro do Trambique. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre isso tudo aqui no ICL Urgente. Primeiro noticiário internacional, a guerra no Oriente Médio não para. Chegamos ao 4º dia do conflito, desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, assassinando, o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, que está aí na foto. O alvo de hoje foi a Assembleia dos Peritos. O que é isso? É um local usado para reunir os principais líderes religiosos que deveriam escolher o substituto do Khamenei. E esse local, o edifício, foi atacado por Estados Unidos e Israel. Com uma certa naturalidade, a imprensa internacional cobre isso, mas é o ataque à instalação reunida para eleger um novo dirigente para o país. É um ataque, no meu entendimento, um ataque terrorista. Você imagine o ataque ao Parlamento dos Estados Unidos, um ataque à Praça dos Três Poderes no Brasil. É isso que Israel e Estados Unidos fizeram hoje. Atacaram um prédio onde se reuniam os líderes religiosos que, por sua vez, têm um caráter político também no Irã. Você pode não concordar com o fato de religião e o Estado se misturaram dessa forma lá, mas é assim que funciona o Irã. Está previsto na Constituição deles lá, nas leis deles. Aí vem os Estados Unidos e atacam, implodem. Olha como é que ficou o prédio onde estavam reunidos os líderes religiosos. A Laura tem mais informações, porque inclusive tem dúvidas, Quem é que estava lá, quem é que não estava? Laura, por favor. Sim, Rodrigo. Então, tradicionalmente, esse encontro reúne 88 líderes religiosos do Irã, mas não existem informações oficiais se os ayatollahs estavam presentes no edifício no momento dos ataques. O que existem são várias narrativas diferentes, Rodrigo. O jornal israelense The Jerusalem Post garante que os líderes religiosos estavam sim no local, mas não detalhou se eles foram atingidos. Já o governo em Teherã confirmou que o prédio foi sim destruído, como a gente vê nas imagens, mas alegou que o local estava vazio, Rodrigo. Por último, a Kan News, que é uma rede de notícias israelense, afirmou que o ataque tinha como objetivo impedir que a escolha do novo líder fosse adiante, Rodrigo. As forças de defesa de Israel confirmaram ter iniciado uma ofensiva de larga escala. Não só isso que nós vimos aí, o ataque ao prédio, que é o ataque ao coração da capacidade decisória do governo iraniano, mas além disso, uma onda de ataques promovida por Israel contra a infraestrutura na capital iraniana, em Teherã, porque esse prédio que foi atacado nem é Teherã, é uma outra cidade onde os líderes religiosos se reúnem. Bom, mais de 150 cidades ao todo no Irã
foram atingidas pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos, que tentam aniquilar o Estado iraniano. Acham que promovendo esse tipo de ataque, vão colocar de joelhos o governo, o regime, como eles dizem, e a população de 80 milhões de pessoas. É um país gigante, com uma economia forte, e Estados Unidos e Israel estão bombardeando para destruir, destroçar o Irã. É uma agressão internacional completamente fora da lei, mas Israel é um Estado fora da lei há muito tempo, né? Já age fora da lei em relação aos palestinos, ocupa as terras, rouba as terras dos palestinos e agora promove mais um ataque terrorista, Israel, contra o território iraniano com o apoio do chefe de Washington, Donald Trump. Bom, não é só o Irã, né, que sofreu ataques, a guerra se espalhou por vários outros países do Oriente Médio. O governo israelense confirmou um ataque simultâneo, né, enviando mísseis contra Teherã, capital do Irã, mas mandando tropas também para o sul do Líbano, onde se encontra o grupo Hezbollah, que é favorável ao Irã. Então é um ataque duplo nesse momento de Israel, atingindo e agredindo o Irã e agredindo o território do Líbano. Duas guerras ao mesmo tempo, duas agressões, num momento em que a lei internacional é rasgada e jogada no lixo, e Israel só existe por causa da lei internacional que criou o Estado de Israel logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então é Israel cuspindo no sistema, né, legal que ajudou a existir um Estado israelense depois do massacre contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, e agora Israel promove um ataque de extermínio contra palestinos, contra o Irã, e isso se estende agora também ao Líbano. Laura tem mais informações sobre isso também. Laura. Rodrigo, a ONU alertou que pelo menos 30 mil pessoas no Líbano abandonaram as casas nos últimos dias em meio a esses confrontos entre Israel e o grupo Hezbollah. A entidade destaca ainda que pelo menos 11 mil sírios que viviam como refugiados no Líbano também foram obrigados a deixar as casas, mais uma vez, né, por conta das ordens de evacuação de Israel. Ou seja, a guerra está criando uma nova onda de refugiados e a expectativa é de que o número continue crescendo diante dessa escalada da violência, Rodrigo. E a pilha de corpos também aumenta, Laura. A pilha de corpos também aumenta. O último boletim contabiliza 787 mortes no Irã. Do outro lado, o Irã também fez uma nova ofensiva e atacou instalações de petróleo e bases dos Estados Unidos em todo o Golfo Pérsico. Além disso, o governo iraniano lançou 2 drones contra a embaixada dos Estados Unidos em Riad, capital da Arábia Saudita. Houve incêndio no prédio, mas ninguém se feriu. Os Estados Unidos fecharam a embaixada lá em Riad, na Arábia Saudita, e emitiram um comunicado pedindo a saída imediata dos cidadãos estadunidenses de 15 países da região. Bom, do outro lado do mundo, o imperador do planeta governa pelo medo. Vai atacando, ameaçando qualquer um que se levanta e fala: não vou cumprir, porque isso aqui é uma ação totalmente ilegal. O alvo da vez, do ódio, da ira de Donald Trump é a Espanha. Hoje o presidente dos Estados Unidos, nesse encontro aqui na Casa Branca, anunciou que vai cortar relações comerciais com a Espanha. Por quê? Porque o governo de Pedro Sánchez, está aqui na fotografia o Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, se recusa a autorizar que militares estadunidenses usem 2 bases espanholas como entreposto para reabastecer aviões e permitir ataques contra o Irã. Explica para a gente melhor essa situação, por favor, Laura. Rodrigo, o conflito entre esses 2 países se refere às bases de Morón, em Sevilha, e Rota, em Cádiz, que são usadas pelos Estados Unidos em um acordo de décadas com a Espanha. Mas, nos últimos dias, o governo Trump teve que retirar os jatos do local depois que o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, se recusou a permitir que as bases fossem usadas contra o Irã. Como justificativa, os espanhóis afirmaram que as bases só poderiam ser usadas em operações previstas num acordo bilateral
ou também que respeitassem a Carta das Nações Unidas. E como dá para imaginar, a guerra contra o Irã não atende nenhum desses critérios, Rodrigo. A mensagem do governo espanhol foi clara: a Espanha não vai ajudar os Estados Unidos e nem Israel. E como era esperado também, o Trump não ficou muito feliz com essa atitude. A gente separou um trecho do que ele disse a respeito. Rodrigo, vamos conferir. A Espanha realmente disse que não podemos usar a base deles. E está tudo bem. Nós poderíamos usar a base deles se quiséssemos. Nós poderíamos simplesmente voar e usá-la. Ninguém vai nos dizer para não usá-la. Mas nós não precisamos. Eles não foram amigáveis. A Espanha não tem absolutamente nada que a gente precise, a não ser grandes pessoas. Eles têm grandes pessoas, mas não têm uma grande liderança. E como vocês sabem, eles foram o único país na OTAN que não concordou em subir para 5%. Não sei se eles queriam concordar em elevar qualquer coisa. Eles queriam manter em 2% e eles não pagam os 2%. Então nós vamos cortar todo o comércio com a Espanha. Não queremos nada com a Espanha. Ele fala que a Espanha não quis subir de 2% para 5%, é no orçamento de defesa, que a Espanha se recusou a aumentar os gastos com defesa de 2% para 5% do orçamento. E a arrogância imperial do Trump, impressionante, né? Ele disse: se a gente quisesse, a gente usaria à força aquelas bases que estão lá na Espanha. Não usamos porque não queremos, mas se a gente quisesse, a gente usaria, a gente não precisa de nada relativo à Espanha. Tá bom. Toca a vida assim, né? O Trump falou isso tudo numa coletiva, a gente tem as imagens aí, né? Aquele que estava ao lado dele é o líder, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Esse aqui, ó, é o chefe do governo da Alemanha. Na mesma ocasião, o presidente dos Estados Unidos disse que praticamente todas as instalações militares do Irã foram destruídas. Bom, sentado ao lado dele, o Merz, o alemão, declarou apoio às ações dos Estados Unidos e até riu. A gente tem alguns momentos em que ele ri quando o Trump fala. Está achando engraçado, né? Morreram 700 pessoas no Irã. Está achando curioso o Merz, né? Enquanto o Trump falava. Vamos acompanhar um outro trecho da fala de Donald Trump ao lado do alemão. Vamos lá. Eles não têm marinha, ela foi destruída. Eles não têm força aérea, ela foi destruída. Eles não têm sistema de detecção aérea, isso foi destruído. O radar deles foi destruído. E praticamente tudo foi destruído. Nós estamos indo bem. Nós temos um grande exército e eles estão fazendo um trabalho fantástico. Fantástico trabalho. Quando eu vejo o líder alemão falando em exterminar um outro país, eu fico um pouquinho preocupado, porque se existe um país que entende de extermínio é a Alemanha. Quando decidiram exterminar, os judeus foram para exterminar, foram impedidos e derrotados na Segunda Guerra, mas participaram ativamente do esforço para exterminar o povo judeu e agora estão colaborando no esforço, né, de fortalecer o Trump e talvez ajudar a exterminar o povo palestino. Então, fico preocupado quando eu vejo o alemão ali do lado do Trump rindo da fala de Trump prometendo aniquilar o Irã. Bom, e o Brasil nisso tudo, hein? O governo Lula deve esperar a definição acerca da sucessão de poder no Irã para estabelecer um contato com a diplomacia iraniana. A avaliação no entorno de Lula é de que a nota oficial do Itamaraty, a gente trouxe ontem a nota aqui, criticando o conflito, criticando também o Irã por bombardear vários locais ali no Golfo Pérsico. Essa nota do Itamaraty deixou clara a posição brasileira e que não haveria necessidade de novos gestos por parte do Brasil. Lula tenta não tomar um lado muito claro nesse momento, não entrar no meio dessa disputa e vai se reunir com o Trump, né? Nas próximas semanas, vai sentar naquela cadeira ali ao lado do Trump. Espero que o Lula não ria quando o Trump falar em exterminar um outro povo no Oriente Médio. O encontro nunca teve uma data oficial, mas se especulava que aconteceria em março. Não sei se vai ser mantido. O governo brasileiro aguardando o melhor momento de fazer essa conversa, que pode sempre virar uma emboscada para o chefe de Estado que se sentar ao lado de um ser como o Donald Trump. Vamos sair do noticiário do massacre internacional, do noticiário do extermínio, do noticiário do genocídio patrocinado por Israel e Estados Unidos e vamos voltar para o noticiário nacional. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, usou um jatinho de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para participar de uma caravana de campanha em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro. Tudo junto. Bolsonaro, Nicolas, Vorcaro, Banco Master, pastor da Igreja da Lagoinha. Tudo misturado
na campanha com dinheiro sujo, com um avião do dono do Banco Master. Isso aconteceu no segundo turno das eleições de 2002. As informações vieram do jornal O Globo. A gente tem mais detalhes aqui. Pera, antes da Laura, aqui, ó. Essa aqui é a fotografia do Nicolas, bem na frente do avião. Esse aqui é o pastor. Esse aqui é o pastor da Igreja da Lagoinha. E esse aqui é o avião do Vorcaro, em que eles voaram para fazer campanha para o Jair Bolsonaro. A Laura tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, esse jatinho que a gente está vendo na imagem teria sido usado em viagens por ao menos 9 estados e também pelo Distrito Federal ao longo de cerca de 10 dias. Além do Nicolas, o pastor Guilherme Batista, da Igreja Lagoinha, como você comentou, também viajou no jatinho do Vorcaro. Nas redes sociais, o Nicolas aparece nessa foto em frente ao jato Embraer 505, bem ao lado do pastor e também da esposa dele, Mariel, e da influenciadora cristã Jay Reis. Esse jato pertence ao grupo Prime U, que é uma empresa que concentra aeronaves e outros bens associados ao Daniel Vorcaro, incluindo uma mansão em Brasília, Rodrigo. Vale lembrar que no fim de janeiro, o Nicolas Ferreira deu uma declaração pública dizendo que ele não conhecia pessoalmente o Daniel Vorcaro, Rodrigo. Não conhece o Daniel Vorcaro, mas conhece bem o avião do Daniel Vorcaro. Fiquei até na dúvida se o Nicolas, será que foi aquelas festinhas também do Daniel Vorcaro na Bahia, em Trancoso? Diz que muitos políticos foram, né? As festinhas em que o Daniel Vorcaro levava prostitutas e tal. Porque o Nicolas faz discurso contra a corrupção e anda no meio de corrupto. Faz discurso a favor da família, não seria muita surpresa se ele contrariasse tudo isso participando daquelas festinhas promovidas pelo Daniel Vorcaro. Bom, o deputado do PT de Minas, Rogério Correia, apresentou um requerimento na CPI do INSS para convocar o Nicolas Ferreira e o pastor Guilherme Batista, que é aquele que aparece na foto, pastor da Igreja da Lagoinha, pedindo ainda a quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático dos envolvidos. Está aí a manchete na tela. Banco Master, jatinho, o deputado pede a quebra do sigilo do Nicolas. O foco é apurar o uso de recursos do Banco Master, investigado por fraudes, inclusive em deslocamento de campanha, né? O uso do dinheiro do Master em deslocamentos de campanha de 2022. Em conversa com o ICL Notícias, o deputado Rogério Correia, que é do PT e quer investigar o Nicolas, disse o seguinte, abre aspas, vamos colocar em pratos limpos o que foi esta campanha milionária feita pelo Banco Master em favor do Bolsonaro. Está aprovado o Bolsomaster. E fica uma outra dúvida. Vocês lembram que o Nicolas gravou aquele famoso vídeo para disseminar mentira em relação ao Pix? Será que o Banco Master ajudou naquela campanha? Será que ele gravou Pix por sugestão, por alguma conversa dos amigos dele, do Banco Master? Importante dizer também, esta Igreja da Lagoinha, a qual pertence o pastor que voou junto com o Nicolas, essa Igreja da Lagoinha, quem pregava lá nos cultos era o Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Vorcaro. Cunhado do banqueiro Vorcaro. E foi o principal doador de campanha do Bolsonaro. Então o Nicolas vai se afogar na lama da Lagoinha. A lama do Banco Master na Lagoinha. Vai ter que responder. Bom, em nota, o Nicolas disse que na época não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião. Ele foi entrando, sabe como é que é, né? Convidaram, ele foi entrando no avião. Tá. A gente vai acreditar. O deputado afirmou que a presença dele no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha sem qualquer vínculo pessoal. Mas já há informações de que no celular do Vorcaro aparece o contato do Nicolas. Então, não era só assim que ele viajou por engano. Ele era um interlocutor do Vorcaro. O Vorcaro bancava o Nicolas. Até que ponto que o Nicolas é um deputado bancado pelo Daniel Vorcaro do Banco Master? Isso ainda está a ser esclarecido. Vamos aguardar. Ele é muito valente para subir em cima de caminhão de som, para debochar das mulheres, inclusive trans, usando uma peruca. Vamos ver se ele vai ser valente para enfrentar estas investigações. O fim dessa turma é sempre o mesmo. Fica revelada a hipocrisia de quem fala em nome da família, dos bons costumes, mas age desse jeito aí, como faz o Nicolas.
Bom, a cada dia mais esqueleto, né, saindo do armário do Banco Master. Hoje o nome da vez, além do Nicolas, é o de Hugo Motta. A história é a seguinte, ó. Luiz Felipe Rubini, é tanto nome, né, gente? Mas guarda mais esse nome aqui. Luiz Felipe Rubini, ex-sócio do grupo Fictor, aquele que tentou comprar o Master na véspera do Master quebrar. Esse aqui, ó, o Rubini, do Fictor, fazia visitas constantes a Hugo Motta na residência oficial da presidência da Câmara, lá em Brasília. Rubini saiu da Fictor em 2024, mas ainda era responsável pelas relações políticas do grupo e frequentou a casa de Motta entre setembro e outubro do ano passado, às vésperas do anúncio da compra do Master, que foi barrada pelo Banco Central. Será que o Hugo Motta ajudou a articular essa ideia do Fictor comprar o Master para salvar o Vorcaro? Será que passou por essas conversas na casa do Hugo Motta? Rubini ia quase toda semana na casa, por volta das 7 horas da manhã, para tomar café da manhã com o presidente da Câmara. Eles gostavam de comer um biscoito juntos, né, comer uma broinha, né, ou então um cuscuz, né, porque o Hugo Motta é da Paraíba. A reportagem é de Alice Maciel, do ICL Notícias, e a gente convida você para ler na íntegra esta matéria que está lá no nosso site também. Ex-sócio da Fictor, fazia visitas frequentes a Hugo Motta, apuração aqui do ICL. Bom, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que recebeu proposta de senadores para viabilizar uma nova votação daquele projeto da dosimetria, que é a anistia disfarçada. Ainda neste ano, os senadores teriam imposto uma condição: não instalar a CPI do Banco Master. É uma troca. O PL ajuda a barrar a CPI do Banco Master, e o PL tem todo interesse, porque tem até Nicolas aí envolvido, e em troca, o Centrão, né, ajudaria a aprovar a dosimetria para diminuir a pena do Bolsonaro. O Valdemar afirmou que o presidente do Congresso, Alcolumbre, está entre os senadores que não querem essa CPI do Master. E aí, ao ser perguntado sobre isso, o Valdemar disse: é lógico que não, que ele não quer. O Valdemar comete sincericídios quando dá essas entrevistas. Ele declarou tudo isso numa entrevista. As falas aconteceram durante a entrevista no Canal Livre. Laura Couto, por favor. Rodrigo, atualização de agora sobre a CPMI do INSS. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve a votação que determinou a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Durante o discurso, Alcolumbre afirmou que não vai interferir na decisão do colegiado. Segundo ele, os argumentos apresentados pelos governistas não foram suficientes para confirmar a suposta violação das normas regimentais e constitucionais da CPMI do INSS. Ou seja, segundo Alcolumbre, não houve fraude. Além disso, Alcolumbre também afirmou que, ainda que o presidente da CPMI tenha se equivocado na contagem, o número de votantes contrários não seria suficiente para ganhar a deliberação. Rodrigo. É importante essa sinalização do Alcolumbre, vai obrigar o pessoal do governo, do PT, etc., a ir para o Supremo Tribunal Federal. Então é o Alcolumbre querendo manter um pé em cada canoa, fazer um aceno também para a extrema-direita bolsonarista. Bom, o senador Flávio Bolsonaro protocolou proposta de emenda à Constituição para acabar com a reeleição de presidente. O texto obteve 30 assinaturas no Senado, 3 a mais do que o necessário. A PEC, projeto de emenda constitucional, né, mantém a possibilidade de reeleição para os demais cargos. Então só muda para presidente. É um casuísmo danado. A gente tem mais informações sobre isso também. Laura, por favor. Sim, Rodrigo, os senadores que apoiaram a PEC são dos seguintes partidos: PL, Progressistas, Republicanos, União Brasil, Novo, Podemos e MDB. E uma vez protocolada, essa PEC ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e também por uma comissão especial. Vale lembrar que em maio do ano passado, a CCJ do Senado chegou a aprovar uma PEC semelhante, mas acabou não avançando por ser considerada muito polêmica. E segundo o Flávio Bolsonaro, esse projeto não é um projeto pessoal, mas sim de um país. Ele disse o seguinte: é a consciência de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, Rodrigo. Na verdade, Laura, com isso ele está querendo sinalizar para 2030. Está querendo dizer assim: se eu ganhar, Flávio, né, ganhar a presidência, eu não vou poder ter reeleição. Por que ele quer fazer isso? Para pedir para o Tarcísio ficar do lado dele. Tarcísio, me apoia agora em 26, mesmo que eu ganhe em 2030, Tarcísio. Você pode concorrer, porque a gente acaba com a reeleição para presidente. É um casuísmo, como se chama, né? Porque está mexendo numa regra só para ajudar o campo político dele. É difícil que isso passe. De qualquer maneira, mostra
como eles estão indo com toda a sede ao pote. O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou atendimento médico na Papudinha 144 vezes durante menos de 40 dias. Em média, 4 vezes por dia ele chama os médicos. Eita ferro! As informações estão no relatório técnico solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes e foi usado para indeferir os pedidos de prisão domiciliar, né? O Bolsonaro queria ir para casa. Período de 39 dias de análise ocorreu entre 15 de janeiro e meados de fevereiro. A perícia atestou que as comorbidades de Bolsonaro, como hipertensão, apneia do sono, aderências abdominais, estão sob controle, não exigindo transferência para ambiente hospitalar. Mas ele não para, né, de pedir, chama o médico o tempo inteiro, Laura. Ele fica o tempo inteiro querendo a presença dos médicos. Você tem mais detalhes sobre isso? Rodrigo, outra informação que vale ressaltar aqui. O laudo pericial da PF destaca que os hábitos alimentares do Bolsonaro não estão adequados às condições de saúde dele. O documento detalha que há por parte do Bolsonaro um baixo consumo de alimentos naturais. A dieta é descrita como pobre em frutas, verduras e hortaliças. Os peritos também registraram um excesso de ultraprocessados e açúcares, com consumo frequente de itens como biscoitos e bolos, Rodrigo. E quanto ao refluxo, os médicos apontaram falhas comportamentais do Bolsonaro, que pioram o quadro dele. Embora o ex-presidente faça uso de medicação contínua, o hábito dele repousar logo depois do almoço e também a falta de controle de peso prejudicam essa eficácia do tratamento, Rodrigo. O resumo é que ele só come porcaria. Só faz porcaria. Só faz porcaria, só come porcaria. Esse é o Bolsonaro. Bom, Lula segue na frente nas pesquisas na corrida presidencial, só que mais um levantamento que foi divulgado hoje indica um equilíbrio e a campanha deve ser muito dura, como a gente já esperava. Hoje saiu a Real Time Big Data apontando que Lula tem vantagem no primeiro turno e praticamente um empate no segundo turno. Vamos colocar aqui na tela o quadro de primeiro turno. Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 32%, Ratinho, 9%, Romeu Zema, 2%, Aldo Rebelo, 2%, Renan Santos, 2%. Então o Lula tem 7 pontos de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro num eventual primeiro turno, desde que esses outros também concorram, né? E devem concorrer. E no segundo turno, se for Lula contra Flávio, que é a grande possibilidade, praticamente um empate. 42% Lula, 41% para o Flávio Bolsonaro. Logo mais no N2 a gente vai analisar esses números com a presença do Luiz Costa Pinto, tentar entender o que esses números das pesquisas indicam. Essa semana ainda sai um Datafolha importante a gente trazer. Pessoal, vamos falar agora de um caso escabroso de estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, né? Contra uma jovem de 17 anos. Aconteceu em Copacabana. 2 dos 4 foragidos se entregaram à polícia na tarde de hoje. São eles Matheus Veríssimo Joel Martins, de 19 anos, e o João Gabriel Xavier Berto, também de 19. Seguem foragidos Bruno Felipe e Vitor Hugo Oliveira. Todos os 4 estão aí na tela, viraram réus pelo crime com o agravante da vítima ser uma menor de idade e também por cárcere privado. Eles atraíram a vítima para o apartamento e depois ela sofreu um estupro coletivo com a participação, segundo as acusações, desses 4 que estão aí na tela. A gente vai seguir acompanhando. Horrível, Laura, horrível, mais esse caso de violência contra as mulheres, Laura. Rodrigo, segundo o inquérito da polícia, o crime aconteceu no dia 31 de janeiro em Copacabana, na zona sul do Rio. A vítima de 17 anos foi convidada pelo ex-namorado, também menor de idade, para ir para esse apartamento. E já no apartamento, ela foi levada para um quarto. Enquanto mantinha a relação sexual com o ex, outros 4 rapazes entraram no cômodo e ela foi violentada. A vítima afirmou ainda que levou tapas, socos e um chute na região abdominal. Ela tentou sair do quarto, mas foi impedida, Rodrigo. E hoje, uma segunda vítima, também de 17 anos, procurou a polícia e denunciou ter sido estuprada por pelo menos 2 integrantes do mesmo grupo investigado. Na época, ela tinha 14 anos, Rodrigo. Os acusados são o menor de idade, que não teve o nome revelado, e Matheus Veríssimo Joel Martins, que se entregou hoje para a polícia. A gente só destaca aqui que um dos foragidos ainda, Vitor Hugo Simonin, é filho de José Carlos Simonin, subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa no governo do Cláudio Castro. A gente espera que a polícia consiga prender e esclarecer esse caso escabroso. Laura, obrigado pela participação, mais uma vez ao vivo aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Pessoal, até amanhã. A gente lançou a primeira inteligência artificial que valoriza os verdadeiros produtores de conhecimentos, professores.
Oráculo ICL foi lançado na semana passada e está disponível para os assinantes da plataforma do ICL. Então, quem assinar hoje o plano solidário garante acesso total a mais de 300 cursos e também a essa plataforma. Se você já é assinante, você pode usar. Se você não é assinante, assine hoje para você ter acesso aos cursos, às palestras. Eu mesmo tenho um curso ali, mas tem muitos professores com cursos excelentes, né? Cursos de língua, cursos na área de tecnologia. E você também pode usar o Oráculo ICL. Assine hoje e você ainda ganha presentes, esses 3 que estão aí na tela. Ó. O livro É Só um Jogo, do Eduardo Moreira, o clássico Realismo Capitalista, de Mark Fisher, e um baralho do conhecimento, uma homenagem aos professores do ICL. Assine! Você digita iclurgente.com.br, que está aqui na tela, iclurgente.com.br, ou você usa o QR Code, que está aqui nesse lado aqui da tela, põe o seu celular aqui, e aí você põe o seu e-mail, assina e tem acesso a tudo isso. Fica o convite aí, vale a pena, eu já testei, já até mostrei aqui como é que funciona, vale muito a pena. Pessoal, vem aí o N2 com mais notícia e mais análise. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu! As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.